gente vai começar a maquiar os olhos? A gente vai usar, no caso da Ayla, algo que vai ficar bem diferente, que se chama batom. Então a gente vai fazer uma pálpebra luz. A técnica do olho dela vai ser uma pálpebra luz. Eu vou utilizar batom para fazer o fundo mais coloridinho. E a gente vai começar ali pela parte de baixo antes de ir para os olhos lá em cima. Então tô pegando aqui pincéis mais fininhos para fazer o esfumado embaixo. A paletinha de sombras coloridas. E aí eu vou pegar um batom para vocês verem qual vai ser. Deixa eu ver na mesa. Pode ser esse aqui, ó. Cheirinho bom. Bruna Tavares, não. Bruna Tavares. Ah, já sei. Não, isso é verde. Vou misturar um pouquinho do BT Velvet com o batom, tá? Que é esse BT Velvet aqui, ó. Marrom. Dá um fundinho aí. Olha para riba. E aí a gente vem como se a gente estivesse fazendo um delineado aqui embaixo. Não precisa ficar muito preocupado com o acabamento. Ó, a gente só tem que fechar aqui a maquiagem. Agora a gente pega um pincelzinho fino e esfuma esse acabamento. Passo limpando aqui na mão ou num papel. Como o olho dela é azul, verde, na verdade ele tá cinza. Olha pra cá. Ele é multicolor. Eu vou usar uma cor que combina mais com o olho dela, então por isso que eu tô usando esse fundo rosado, um marrom, um pouco mais. Olha pra cá. Isso. Que a minha mão não fica na frente ali no vídeo. Não é, produção? Sim. Ó, aqui eu fecho a maquiagem e aí a gente já tem um efeitozinho de profundidade. Vou usar esse tom aqui, ó. Que eu não sei o nome. I don't speak English. Don't speak English. Então, como eu tô com produto, primeiro eu venho depositando, ó. Porque ali tem o quê? Batom, ainda tá sequinho, ó. Outra dica importante, gente. Quando vocês estão maquiando alguém que tá usando lentes pra esconder os olhos dela, assim, igual ela tá usando uma lente transparente, que ela só tem problema de visão. Aí a gente tem que tomar cuidado com o pó, pro pó não cair, porque se um grãozinho desse pozinho aqui cai nesse olho com essa lente, Acabou. ela não vai enlouquecer não, ela vai te matar. Então, ó, apliquei. Deixa eu dar um zoom, que vai ficar melhor. Uau! Olha pra cima. Levanta aqui um pouquinho mais. Isso. Olha pra cima, bem pra cima. Então, ó, tô aplicando ainda só a sombra, sem acabamentos.
Produção, tá na frente do vídeo? Não. Ai, que vontade de pôr música. Mas o YouTube barra. Venho com o pincel mais fininho, ó. Só pra dar aquele efeito aqui. Mais degradê. Delicado igual uma porta. E aí eu já fiz todo o acabamento. Eu vou fazer inclusive um olho mais colorido pra vocês saírem daquele trivial e óbvio do olho escuro, tá? Então agora eu vou partir para o quê? Para quebrar as minhas coisas, enquanto eu tô gravando o vídeo. Vou partir pro delineado. Com o delineador eu vou fazer a parte de baixo. Então coloco um pouquinho de diluidor aqui no delineador. Pra deixar aquele olho bem feio. O ruim de ser regravado é que eu fiquei da vontade de falar assim, alguma dúvida? Não saberemos da dúvida. Não saberemos da dúvida. Mas se vocês tiverem dúvida assistindo o vídeo, por gentileza, vão anotando, porque a tia depois tira dúvida com vocês. Delineador preto, ajusto aqui para não sujar. Abre o olho, olha pra cima. E aqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho desse pó pra não manchar. Cadê? Porque tá com um pouquinho de sombra roxa. E se eu apertar aqui, pode ser que essa sombra roxa fixe. Deixa eu ver aqui pra mim. Esse que não sujou sua mão. Olha pra cima. E aí, ó. Delineador. Na linha d'água. Por que eu uso Por que você usa o delineador, professora? Porque esse delineador, ele não borra. Diferente de lápis preto que você usa, aí vai parar no queixo. Delineador não. Aí eu dou uma esfregadinha aqui nos cílios, ó, pra deixar mais profunda a cor. Pego aquele pincelzinho que eu tô usando roxo. E dá um acabamento aqui. Pro esfumado gritar. Tô acabando de começar. Vou pro outro olho. Vira pra cá. Fecha aqui a maquiagem e esfuma. Pronto.
Pronto, a gente já tem um olho com acabamento colorido. Tá se vendo aí? Peguei um pouquinho de rosa bem pink pra dar um efeito aqui bem tchan. Para aparecer mais. A cor. Mais. O preto. E aí a parte de baixo a gente tem. Agora a gente vai aplicar um pouquinho de corretivo ali na parte de cima. Na pálpebra móvel. Fecha. Ó, para tirar essas marcações e ajudar a fixar melhor. Ali em cima eu nem vou mexer tanto. Teria uma esponjinha menor só por conta de acabamento. Olha pra cá. Pode fechar. E a técnica que eu vou fazer nesse olho é uma pálpebra luz. Pode fechar. Fica fechadinho, tá? O que é uma pálpebra luz? A pálpebra luz a gente simula aqui a íris do olho mais clara. Então a gente vai deixar essa região central dos olhos mais clara, escurecer o canto interno e o canto externo, certo? Então a gente vai pegar aqui, eu vou ter que colocar mesmo esse negocinho pra cá. Porque senão daqui a pouco eu nem enxergo. Então, a gente vai fazer a parte de cima do olho dela. Abre ela aqui pra mim só um minutinho, só pra eu conferir aqui. Que eu acabei encostando o corretivo, ó. E aí, já fiz ali o acabamento. Pode fechar. A gente vai, então, começar esfumando a pálpebra dela, marcando até onde a gente pode ir com esse esfumado. Eu vou usar da mesma forma que eu usei em todas as outras pálpebras. Vou usar o iluminador que a gente usou, que a gente pode usar inclusive para iluminar ali, que a gente usou ali para iluminar. Jesus! O iluminador que a gente usou nela, a gente pode utilizar para iluminar ali a sobrancelha, para evitar que a gente suba muito com esse pigmento, tá? Então eu vou usar aqui um pouquinho do iluminador solto e vou usar o pó de contorno para fazer com que eu não suba muito a minha sombra na hora de esfumar ali a pálpebra dela. Porque a gente, na pálpebra luz, a gente tem que ter um pouquinho de controle na hora de esfumar. Então, ó, aplico o iluminador aqui nessa parte do alto ali da sobrancelha. Porque aí, vira um pouquinho pra cá, vai fazer com que eu não suba tanto. Tá vendo por que eu gosto de fazer a sobrancelha por último? Porque eu acabo aplicando produto, sujando. Aí, pra não ficar repetindo toda vez os produtos em cima da sobrancelha e pesar muito essa sobrancelha, faço dessa forma. Peguei o pozinho do contorno e aí eu vou fechar ali. Então, ó, vou deixar aqui, não se assusta. Coloco a esponjinha só pra poder dosar. Será que até meus dedos emagreceram? Pronto. Eu venho aqui, levanto um pouquinho a sobrancelha e vou lá, ó, e marco o meu côncavo. Abre o olho. Tá vendo que eu posso subir mais? Então, pego um pouquinho mais
E vou subindo gradativamente, ó. Abre. Principalmente nessa parte central, tá, gente? Que é onde a gente vai fazer o esfumado aqui da pálpebra luz. Então, ó, abre o olho, bem grandão. Ali a gente consegue perceber o acabamento do coco. E agora a gente fecha. O pessoal já tá dando busca e apreensão. Tá lá pra água. Gente, eu não tomei água. Nem parece que tava com infecção urinária. Ó, e agora a gente vai e esfuma todo o olho. Exatamente como a gente fez no outro. Só que a gente vai ter um detalhe muito importante aqui, que é o de aplicar o corretivo no centro da pálpebra. Então, ó, levanto. Esse cantinho interno a gente tem que tomar muito cuidado na hora de marcar, para não acabar deixando muito pesado esse olhar. Então, ó, esfuma. Estão vendo que é praticamente a mesma base. Ó, sujeirinha do pincel. Tô trazendo pra cá. Abre. Olha a diferença que a gente já tem do olho com profundidade. Vou pro outro, a gente tem que fazer os dois simultaneamente. Então, ó, levanto. Vou levantar aqui. Pronto. Levanto, marco. Abre o olho. E aí eu consigo... Tô lidando com esse seu olho não, hein? Ó, canto interno a gente tem que tomar cuidado pra não subir muito aqui essa sombra. Gente, esse negócio de gravar vai ser até bom, porque quando vocês estão vendo a aula prática, vocês não conseguem ver os detalhes. Fica cada um na sua cadeira e eu gravando, falando lá na frente. E eu reclamo pra ter uma câmera agora, ó. Eu mesmo gravo. Vira um pouquinho mais. Isso, pode fechar. E aí, ó, gente, a gente só precisa deixar isso aqui bem marcado, bem pigmentado, porque a gente vai vir aqui com o corretivo pra fazer, ó, um cantinho pra fechar. Se você quiser fazer o cantinho alongado, se não dá pra fazer ele arredondadinho aqui mesmo. Eu usei marrom, agora eu vou usar um pouco daquele mesmo roxo que eu usei ali embaixo. Aquele que eu mostrei, que é um pouco mais vinho. Não mudei o pincel, ó. Tô com o mesmo pincel. Então, eu vou depositar. Isso, tá bom sim. Produção, dá uma olhada na câmera aqui pra mim, se tá gravando. Está assim. Não, mas tá... Não tá na frente, tá tudo certinho. Tá bom. Abre o olho. E olha aí o efeitão que a gente tem desse olho. É a mesma base, gente. A mesma coisa que eu fiz no outro olho, tá? Só que eu vou fazer agora um efeito, um efeito diferente aqui de profundidade. Então, ó. Por isso que esse acabamento ele tem que estar bem
definido. Vem pra cá. Vou pra outra. Eu não tô me apegando a mostrar cores pra vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam a técnica. A cor vocês fazem a cor que vocês quiserem. Branco com bolinha verdinha. Pode ser. Abre. E aí eu gosto sempre de dar uma conferida. Professora, mas parece que essa sombra tá lá em cima. Gente, eu preciso que ela vá lá em cima. Letícia de Paula me ensinou assim. Certo? Vou pegar um pincelzinho de esfumar, um pouquinho menor, mais firme, porque eu vou usar agora, aqui, um pouquinho de preto, tanto no canto interno quanto no canto externo, para dar um pouquinho de profundidade. Segura pra nós. Pode fechar isso daí. Pode segurar. Então, peguei preto, ó, com um pincelzinho menor. Canto externo. E eu vou fazer o canto externo e interno. E deixar ali o miolo, o centro, claro, ó. Por que eu tô usando preto? Poderia não ter usado? Poderia, mas eu queria dar um pouquinho mais de profundidade para esse olho. Então, ó, preto aqui no centro. Por isso que eu peguei um pincelzinho menor. Vira mais. Como a gente tem pó aqui embaixo, a gente não precisa desesperar com essa sombra caindo. Pra frente. E a gente tem já um efeito mais claro aí no centro, ó. Agora, a gente não pode respirar, porque a gente vai recortar. Como é feito esse recorte? A gente precisa de um pincel bem fininho pra gente fazer as marcações ali na pálpebra. Tá? Então eu vou usar um corretivo mais claro. Eu usei o Vanilla nela, agora eu vou usar um Snow. Poderia ser um corretivo líquido? Poderia. Então eu vou pegar esse aqui que é o Snow. Ó, pincelzinho bem chatinho. E aí a gente vai começar marcando próximo aos cílios dela. Abaixa um pouco o queixo. Dessa maneira aqui, ó. A gente vem aqui no centro e marca aqui. Tchucu, 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 tchucu. Certo? Agora ela abre o olho. Abre mais. Isso, fecha. E aí, ó, ela carimbou aqui em cima. Então, eu sei que o limite é aqui. Encosto, puxo. Encosto, puxo. Encosto, puxo.
E aí eu vou fazendo o meu recorte. O recorte, gente, é exatamente isso aqui. Ó. Pincelzinho fino. E eu gosto de fazer ele mais assim, ó. Em vezinho, tá? Abre o olho. Bem grandão. Olha pra cima. Fecha. Por que eu peço pra ela olhar pra cima? Pra saber se quando ela abre o olho, nada aqui tá encostando lá em cima. Tá? Então aqui, ó. Venho com o corretivo. Espalho. Aquela esponjinha pequenininha que a gente utilizou, a gente vai vir aqui e trazer corretivo pra sombra e sombra pro corretivo. Ó. Pra tirar as marcações. Senão fica parecendo que a gente passou o dedo no corretivo, pregou aqui no meio. E aí, isso aqui é ótimo pra abrir o olhar, gente, essa técnica. Ó. Corretivo pra sombra. Tira um pouquinho do excesso do corretivo. O pincelzinho que a gente estava usando a sombra, a gente volta. Abre a mão. Então, vou lá na sombra de novo, ó. Só que eu vou na sombra um pouco mais rosada, pra dar um efeito aqui de degradê, pra selar essa beiradinha, ó. Desse lado e desse. Ó, vou deixar no centro. Um pouquinho do preto. Abre. E aí a gente já tem essa pálpebra. Luz. Volta com a esponjinha pra dar aqui o acabamento e efeito. Não abre, tá? Eu vou usar de pigmento nessa pálpebra luz. Quase não tem pigmento pra usar. Vou usar um da Florenza. Peraí que eu vou achar, tá? Deixa eu ver se eu vou essa hora. Não, eu quero Dubai. Espera aí. Tô voltando aí. Vou usar um que chama Guadalajara. E aí, ó, como tá com corretivo, a gente vem e vai dando batidinhas de um lado pro outro e sela o corretivo com o pigmento. Fecha. Fecha o olho. Fechado. Tem gente que nem respirou agora, tá? Só pra dizer. Mas valeu a pena. Ó, volto aqui com a minha sombra e faço os acabamentos. E venho com o pigmento pra reforçar. Abre o olho. E a gente tem uma pálpebra luz. Quer se olhar? Que linda. Perfeição, né?
Nossa, e esse olho, menina? Olha pra cá. É seu. Não é seu? Pelo menos você chegou aqui com ele. Olha pra cima. Ó, a gente tem que tomar cuidado com o fechamento da maquiagem. Então a gente sempre fica conferindo, vai e volta. E esse olho de cá tá pronto. Se você quiser ainda dar um pouquinho mais de profundidade, ó, com um pincelzinho fino, a gente vem aqui só pra dar um acabamentozinho mais marcado ali do recorte. Vamos recortar do outro lado. Pincelzinho fino novamente. Tomar uma água. Quase acabando de começar. Vira pra cá. Marco aqui, ó, próximo à raiz dos cílios, no centro da pálpebra. Só que a gente tem que subir um pouquinho, porque senão ele não carimba, tá? Então, ó, centro da pálpebra. Agora baixa o queixo, baixa mais, olha pra cima, faz aquele olhar. Ih, não vou falar do que não, que é feio. Pode fechar, né? Armada. Né? Aquele olhar Aquele olhar. terrorista. Sangue de cima dele. É. Ó, vou encostar mais aqui porque a pálpebra dela é grande e nem acabou marcando. Vai, abaixa, abre o olho bem grandão. Fecha. Marcou? Não sei, vira pra cá. Marcou não. Mas é porque o seu côncavo já é bem fundinho, né? Então, ó, encosto. Por isso que o pincel tem que estar bem chatinho. Chato que eu falo, amassadinho. Encosto, volto, encosto, volto. Ó. E é isso, a gente tem um recorte limpo. Que é esse recorte perfeito. Letícia de Paula elogiou meu recorte. Importante. Né? Pra quem é a rainha do cut. Deixa eu tirar daqui. Tô sentindo alguma lágrima. Acho que é desse olho. Aqui? Aham. No canto. Não tem nada Tem de não, né? lágrima. Então, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Vira pra cá. Vem aqui com a esponjinha. Tira o excesso. Sombra pro preto. Corretivo. Ó, tira o excesso. Traz a sombra pro corretivo. O importante é a gente tirar essas marcações, tá? Volta lá no roxo. Abre. Vamos lá no pigmento, como tá com corretivo, ainda tá úmido, já prega logo direto no corretivo. Poderia ser com uma colinha também, tá? Então, ó, pigmento.
É importante a gente dar batidinhas aqui na beiradinha. Não baixa não. Porque aí a gente dá esse efeito do glitter mais esfumadinho, ó. Olha pra frente. E aí a gente avalia só. Vira pra cá. Fecha. O esfumado aqui, ó. Abrir. Vamos fazer o acabamento ali embaixo. Já varri todo o pó. Agora a única coisa que eu preciso fazer é um delineado. Vira pra cá. Pra cá. Abre o olho, olha pra cima. Pra cá. Olha pra cima. Põe máscara, tira máscara. Põe máscara, tira máscara. E eu sei que isso vai ser motivo. Tô esperando as críticas nos créditos. A gente vem com acabamento. Esse olho, você pagou quanto, né? R$0, Deus me deu. Deus te deu. Deus tá vendo, viu? Pra cima. Pegar um pincelzinho menor pra passar o pó que eu não tô conseguindo alcançar. Não sabe pra onde olha, né, bebê? É porque ele tá Muita a claridade ficando mais É, olha pra cima. forte. Olha pra cá. Não, pra cá, gatinho. Pra Vira o rosto pra cá. Isso. A gente agradece. Não. Que feio. Tá coçando, tá coçando. Isso foi pro vídeo. Nada não. Olha pra baixo. Ela tem um cílio suicida. Eu tô numa vibe muito sem delineador. Não acho que tenha necessidade. Vou colar os cílios. Vou colar sem o delineado para vocês entenderem que não é essa obrigatoriedade na vida de tudo sair delineado não, tá? Tá se achando já aí? Nojento demais. Deixa eu reduzir aqui um pouco. Essa Giovanna Eubank aí tá difícil. Giovanna Eubank tá diferente. Tá diferente, garota, te mete. Uma cola aqui, ó. Oh, Deus. Os cílios, people. Esses cílios aqui, ele tem a base mais fininha. A gente poderia colar por baixo. Volto a insistir que eu não vou ensinar vocês a colarem cílios por baixo agora. Eu vou fazer uma aula só de delineado e uma aula só de cílios. Não precisa me ensinar que eu tenho que dar aula não, porque eu vou dar essa aula, tá? Então, ó, vou colar esses cílios aqui, que é um cílios mais levinho que a gente usa para atendimento.
Se eu fosse fazer foto para colocar aqui no meu portfólio, né? Colocar lá no Instagram, eu usaria esse daqui, porque eu não sou obrigada a não colocar. Vou tentar colocar ali para vocês verem como ia ficar. Só que ele é mais aramado, ó. Não, não vai segurar. Deixa eu fazer só assim. Uma chunchada aqui, né? Olha pra lá. Ah, gente, eu vou colocar ele, porque eu não sou obrigada. Ai, meu Deus. Eu vou deixar ele ali e vou colocar esse outro no de cá pra vocês entenderem a diferença dos cílios. Mas esse é um olho que eu faria de atendimento, tá? O bom é que a gente monta, a gente mesmo faz os escândalos. Esse negócio de, tamo isolada. Tamo. Nem precisa preocupar. Então, ó, eu venho aqui e vou medir o tamanho do olho dela. Vou tirar só um pitoquinho aqui, pra não ficar incomodando. Vou passar cola. Como eu vou colar os cílios assim, eu vou passar cola por baixo, ó. Certo? Se eu fosse colar por dentro do olho, ia ser por cima. Teve gente que eu já ensinei, mas eu ensinei quando eu ainda estava presente na faculdade. Olha para baixo. E aí, com a ajuda da pinça, ó, que já faz o movimento, eu venho aqui e miro no meio do olho primeiro. Então, tá, ó, marco primeiro o olho dela, venho aqui, encosto no cantinho, depois venho aqui e ajusto o outro cantinho. Deixo secar um pouquinho a cola, porque aí fica mais fácil. E eu gosto de fazer assim, ó, passo aqui a pinça, no meio dos cílios eu aperto e dou uma empurradinha assim, ó, pra ele juntar com os cílios dela e não ficar separado os cílios dela dos cílios postiços, tá? Tem que empurrar aqui pra ele não ficar afastado. Abre. Então, qual olho vocês preferem? O olho. Chega um pouquinho mais pra frente, Ayla. Só pra ver aqui um detalhe. Então, ó. Esse aqui é os cílios que a gente usa pra foto. Esse aqui é os cílios que a gente usa pra atendimento. Aqui ainda tá soltando, vou colar mais. Mas aqui nesse caso, pra deixar aquele aspecto mais delineado, a gente poderia, inclusive, passar um delineador antes dos cílios. Ou agora, inclusive, fecha o olho, pra esconder um pouquinho essa cola, a gente poderia passar ali em cima. Então, peraí. Ó, dou uma apertadinha. Pode abrir. Certo? Eu vou deixar por enquanto esses dois cílios pra vocês verem a diferença. Vem pra cá. Vira pra cá. Tá saindo lágrima agora. Em qual? Esse daqui. Ele não vai sair não, porque ele não é doido. Ó, esse aqui nem tá coladão todo, não. Só colei duas pontinhas. Tá vendo que tá solto ali no meio? Vou colar ele direito. Gente, em atendimento tem dois bizus a ser passado. Um se chama cílios postiço e o outro se chama glitter. Se deu errado, cola os cílios, taca glitter. Tudo dentro. Tá tudo certo. Então, apliquei a cola aqui. Vou esperar secar um pouquinho pra colar ali naquele olho. Tá muito nojento. Eu tô. Cadê o ventilador? Né? Vira pra cá. Fico olhando pra baixo mesmo.
Não, pode olhar pra baixo. Tá chorando? Eu acho que eu tô. Eu não tô sentindo, eu acho que eu tô. Pode tirar o ventilador. Sem sombra de dúvidas, aquele outro cílios fica mais bonito. E aí a pessoa perdeu agora a tampa da cola. Tudo bem. Seguimos. Vou fazer a sobrancelha da Ayla. Pra gente passar pro batom. Vou fazer uma boca mais glow. Então, primeiro, escova a sobrancelha. Vira pra cá. Escova a sobrancelha. E aí a gente agora vai fazer o acabamento da sobrancelha dela. Tô cochichando nas minhas costas. Linda, Ayla. Tô cochichando nas minhas costas, eu tô te gravando? Não tô, não. Ai, gente, cadê o pincel que eu acabei de usar? Essa grita aqui na cabeça. É porque tem pouco. Porque se tivesse muito, aí eu ficava perdida entre eles, né? É um pincelzinho branco da Maria Margarida, que eu usei minutos atrás. Vou usar esse aqui. Amada. Tem um dos vídeos que eu quero gravar, pra vocês que já estão me ouvindo aí, que é sobre organização. Vai ser um desafio para mim. Vou usar para fazer a sobrancelha esse corretivo aqui da Kryolan. Deixa eu ver se ainda tem o número dele. D15. Não dá pra aparecer. Não vai aparecer. Da Kryolan. Não precisa usar diluidor, não precisa usar nada. Então venho aqui, ó. Põe a máscara, tira a máscara. Depois eu te conto das críticas a respeito da máscara, tira a máscara. Bota a máscara, tira a máscara. Começo da parte onde tem mais pelinhos. E aí eu uso como uma pastinha. Aqui embaixo, ó, eu vou puxando pra simular até os pelinhos. Eu, Rúbia, não gosto da sobrancelha marcada. Eu gosto dessa sobrancelha com ar mais natural aqui, ó. Ai, nossa, tá um nojo. Vira pra cá. Venho aqui da mesma forma, ó. Onde a sobrancelha é mais cheia.
Confiro pra ver se tá tudo ok. Tudo ok. E aí, gente, pra ficar legal ali no olho dela, do lado de cá, onde eu colei os cílios mais fininho, eu vou passar um delineador líquido. Ainda tem? Ainda tem. Que é pra justamente mostrar a diferença. Então, vem aqui por cima dos cílios. Tá tanto tempo sem usar. Tá tudo seco. Só venho dando uma carimbadinha pra esconder a cola. Abre. E aí deixa esse efeito mais... Tandã! A boca, eu vou ensinar um outro efeito pra vocês agora bem legal. Que eu vou pegar um pouquinho de batom, pincelzinho de blush e vou fazer isso aqui, ó. Pincelzinho de blush, não, pincelzinho de sombra. Só o centro da boca, ó. Pra ficar com essa cara de nojenta, vou pegar um pouquinho de gloss. Vou tentar usar esse mesmo pincel, mas acho que vai acabar murchando. Vira pra cá, gatinha. Esse gloss é um gloss da MAC. Pode ser qualquer outro gloss com brilho. Só pra dar essa vitrificada na boca. Mas esse aqui que eu ia falar é que ele tem um efeito de frango frito. Faz assim, ó. Isso. Deixa eu ver você. E eu acho que o que falta agora, tá aí minha produção pra não deixar mentir, só fazer o acabamento do rímel ali, pra grudar aqui os cílios. Olho pra baixo, pego um pincelzinho pra levantar. Quando a gente faz isso daqui, gente, a cliente falta beijar a boca da gente. Por quê? Porque você junta os cílios dela com os cílios postiços. Não melhora? Vira pro lado de cá. Ó, dá uma colada nos cílios dela. Olha pra cima. Não esquece de passar aqui, ó. E aí, a gente terminou. A gente tem uma pálpebra luz, uma boca de gloss, e esse olho nojento. E esse olho de nojenta, entendeu? Se vocês quiserem, a gente pode reforçar, inclusive, os pigmentos. Eu vou colocar um pigmento que eu gosto muito ali em cima, desse que já tá ali, deixa eu só achar ele aqui. Chama Sara. Acho que ele tá nessa necessaire.
Não, vou colocar esse outro. Aguenta aí, gente. A Sara tá pra cá. Porque nessa de fazer mudança, eu fico colocando em vários lugares aqui. O Saara, ele tem esse efeito, ó, meio furta-cor, meio rosado. E aí eu vou dar uma chunchada ali só porque... Ó, deixa eu ver se dá pra imprimir. Olha que lindo. Fechei o olho. Aí eu venho aqui por cima, ó. Tchum. Lembra que eu falei? Na dúvida é só pôr o quê? Grit. Então olha a diferença de um olho. Não tenho dúvida, coloque glitter. E cílios. E Vira pra cá. cílios. Ó. Eu gosto ainda de pegar um pouquinho desse pigmento. Ainda vi aqui, ó. Porque dá um efeito glam e óptico bem legal. E aí, é isso. Então essa foi a nossa pálpebra luz. Lembrando que a gente fez a mesma base de olho, a gente só fez o recorte para deixar o centro da pálpebra iluminada. Aí vocês estão vendo, chega um pouquinho, isso, mais pra frente. Tá bom? Assim. Do lado de cá a gente tem os cílios que a gente usa para fotografia, pra gente fazer portfólio. Do lado de cá, olha pra frente, uns cílios que a gente usa em atendimento, então uns cílios mais delicados. Eu vou tirar esses cílios daqui, deixar só aquele dali, pra gente fazer as fotos, pra vocês verem depois. Ok? Gostou? Nem se viu, né? Amei. Tenho certeza que eu amei, meu amor. Então vamos lá. Beijo! Acende a